dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Eu me chamo Samara. Daniel. Maria Gília. Primeiramente, tudo começou no século XVI. Os bandeirantes eram sertanistas que entraram nos sertões com o objetivo de procurar riquezas, principalmente a prata, que era encontrada com abundância em toda a América Espanhola. Nesse contexto, eles escravizaram os índios e provocaram ruínas a muitos quilombos. E agora vamos saber um pouco mais sobre a importância dos bandeirantes, as principais bandeiras e seus objetivos, com a aluna Maria Odília. Bandeirantes. Os bandeirantes saíram de São Vicente e São Paulo e adentravam o interior do país, indo por estradas perigosas, florestas e seguiam o caminho dos rios. O Rio Tietê foi um dos mais usados naquela época, sendo uma das principais vias para chegar no interior de São Paulo. As explorações feitas com regularidade ficaram conhecidas como as bandeiras ou entradas. As entradas eram expedições oficiais organizadas pelo governo, que saía do litoral em direção ao interior do Brasil. O objetivo principal, fazer o mapeamento do território brasileiro, principalmente da região do interior. Esta informação era enviada para Portugal, com o objetivo de aumentar o conhecimento e viabilizar a colonização no interior do Brasil. Também atuavam no combate dos grupos indígenas, que ofereciam resistência aos colonizadores. As bandeiras partiam de São Paulo e São Vicente, principalmente rumo às regiões do centro-oeste e do sul do Brasil. Ao contrário da anterior, essas expedições eram organizadas e financiadas por particulares, como senhores do engenho, comerciantes, proprietários de minas. Algumas bandeiras foram de Bartolomeu Bueno da Silva, Domingos Jorge Velho e Raposo de Tavares. A bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva ocorreu entre 1972 e 1740, a partir da região nordeste do atual estado de São Paulo, em direção à região centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo o descobrimento de jazidas de ouro e pedras preciosas. Bandeira de Domingos Jorge Velho, ocorrida entre 1615 e 1703, partiu da região litorânea do Nordeste em direção a Sertão e Litoral Paulista. Tinha como principal objetivo o sertanismo de contrato, onde os bandeirantes eram contratados por fazendeiros para combater quilombos e tribos indígenas que atacavam as cidades e engenhos. Bandeira de Raposo Tavares, ocorrida em 1598 e 1658, partiu da cidade de São Paulo em direção às regiões sul e centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo a captura dos indígenas. Tendo em vista o que a nossa colega disse, as explorações se baseavam em expedições que ficaram conhecidas como bandeiras e entradas. Diante disso, o aluno Daniel irá nos explicar quais eram os objetivos principais dessas expedições. Bom, o objetivo principal dessas expedições era a procura por minérios e a captura dos indígenas. Muitos desses homens que participavam dessas expedições, eles ganharam notoriedade na história por conquistar diversas partes do território brasileiro. E muitos deles foram além do território nacional, conquistando territórios dos países Uruguai e Bolívia. No século XVII, os portugueses passaram a procurar somente pedras preciosas e ouro. Foi aí que os bandeirantes Manuel Borda e Fernão Dias desbravaram o território de Minas Gerais à procura de mais riquezas. E pouco tempo depois, outros bandeirantes eles cortaram o Tratado de Tordesilhas, passando a linha à procura de mais ouro, e acharam muito mais do que havia no país deles. E muitos desses homens, eles seguiam os bandeirantes em suas buscas e ficavam nos estados de Mato Grosso e Goiás, e foi aí que começaram a surgir as cidades naquelas regiões. Diante dos fatos, podemos concluir que os bandeirantes foram muito mais do que simples exploradores ou caçadores de riquezas. Eles contribuíram para o regime de escravidão, mantido na época do Brasil colônia, que agia com violência de escravos foragidos, e eles também capturavam os indígenas para entrar nesse regime de escravidão. Vale lembrar também que os bandeirantes foram um dos responsáveis pela expansão do território brasileiro, rompendo o Tratado de Tordesilhas.